Boa tarde, jovens. Aqui, professor Carlos Wagner, para fazer mais um vídeo, resolver mais um exercício da nossa lista. O exercício é o seguinte: é dada uma curva gama que passa pelo ponto gama de T0 igual a essas coordenadas 1 e 3, e cuja imagem está contida na curva de nível blá blá blá, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Então você tem aqui ele já diz que é uma curva de nível, né? Uma curva de nível dada por essa equação. Então, aqui a gente já pode pegar isso como sendo a função, né? A função x² mais y². A função f de x igual a x² mais y². E aqui você tem a curva de nível 10, né? F de xy igual a 10. A curva gama está nessa curva de nível. Então, esse ponto 1, 3 é exatamente a imagem de T0 pela gama, né? Então, aqui a curva gama está passando por esse ponto, está sobre essa curva de nível, né, está contida aqui, que você tem vetor tangente no ponto T0, que você vai ter o vetor gradiente da f, né, no ponto gama de T0, que é ortogonal, a gente já sabe ao vetor tangente gama' de T0, né? Isso vem daqui, dessa equação, tá certo? Quando você aplica f, a gama de t, o resultado é 10, né? Assim, f de gama de T0, por exemplo, gama de T0 é igual a f de 1, 3, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 10. Perfeito, né? Para todo t isso acontece. Quando você deriva, vai dar gradiente da f em gama de t, produto escalar por gama' de t igual a zero, derivada de 10, zero. Aplicando ao ponto T0, né, t igual a T0, você vai ter gradiente da f em gama de T0, produto escalar com gama' de T0 igual a zero. Muito bem. Supondo gama' de T0 diferente do vetor nulo, determine a equação da reta tangente a gama no ponto 1, 3. Você já tem o ponto, basta determinar o vetor diretor, que é um vetor que tem a mesma direção do vetor gama' de T0, ou seja, na linguagem vetorial, um vetor paralelo ao vetor gama' de T0. Não importa o sentido, só importa a direção, né? Como você está no R2, se você descobrir quem é o gradiente nesse ponto, você sabe quem são os vetores ortogonais, né? Basta trocar as coordenadas e mudar o sinal de uma delas, né? Que aí você tem produto escalar igual a zero, né? Que é esse caso aqui, produto escalar igual a zero, tá bom? Muito bem, daqui você tem que o vetor diretor, bom, vamos lá, vetor diretor é paralelo, vetor diretor vou chamar de V, vetor diretor da reta tangente é paralelo ao gama' de T0, como gama' em T0 é ortogonal ao gradiente da f em gama de T0, né? Gama' de T0 é ortogonal ao gradiente da f em gama de T0, porque o produto escalar é igual a zero, tá certo? O ângulo entre eles é 90 graus, e o gama de T0 é paralelo ao vetor diretor da reta tangente. O vetor diretor, conclusão, vetor diretor é ortogonal ao gradiente da f em gama de T0, tá certo? Então, basta você calcular isso aqui, você tem vetor diretor. Volto a lembrar, você já tem o ponto de coordenadas 1 e 3. Se você descobre o vetor gradiente da f em gama de T0, você sabe que o vetor gradiente em gama de T0 é ortogonal ao vetor diretor da reta tangente, então o problema está resolvido, né? Então, basta calcular o vetor gradiente. Cálculo do vetor gradiente. Vetor gradiente de f em gama de T0. Em xy, né? Poxa vida. Vamos colocar xy. Eu escrevi errado aqui. Eu estou fazendo a conta, né? Fazendo a conta do vetor gradiente. Vamos para baixo, depois eu volto.
Vetor gradiente da f em x e y é igual del f del x em x, y, tá certo? Deixa eu enquadrar, sempre esqueço, né? Del f del y em x, y. Derivando, acho que vai acabar a minha caneta. Vou pegar uma outra aqui. Vai ficar colorido. O del f del x. A função x ao quadrado, y ao quadrado. Del f del x vai dar 2x, del f del y vai dar 2y, tá certo? Então, o vetor gradiente 2x, 2y. Quando eu aplico ao ponto T0, na verdade é gradiente da f, gama de T0 é igual a 1, 3, né? 1, 3, então você vai ter aqui dobro de 1 e dobro de 3, tá certo? Então, nosso vetor gradiente, neste caso, é 2 multiplicado por 1 e 2 multiplicado por 3. Eu vou pegar só a direção, vou pegar o mais simples nessa direção, que é o vetor 1, 3, tá bom? Então, como o vetor V é ortogonal ao gradiente da f em gama de T0, que é esse, e este é paralelo a esse, então o vetor V é ortogonal ao vetor 1, 3. Portanto, concluindo aqui, vetor V pode ser, a gente pode tomar o vetor, existem infinitos, né? Eu pego, claro, o mais simples, é só trocar as coordenadas e mudar o sinal de umas. Quando você multiplicar ortogonalmente, vai dar menos 3 mais 3, 0. Então, você tem o vetor diretor e você tem o ponto da reta tangente, 1, 3. É só escrever agora, né? Equação da reta tangente. Equação da reta tangente. Equação vetorial. Equação vetorial, vou chamar de R, não é a reta tangente. XY é igual a ponto 1, 3, mais lambda menos 3, 1. Lambda variando em R. Equações paramétricas, x igual, y igual. X é 1 mais, menos 3 lambda, y é igual a 3 mais lambda, 3 mais lambda, tá certo? Estou indo rápido porque nós já fizemos essa continha, né, essas continhas todas. É muito parecido com o exercício anterior, na verdade. Então, isso aqui implica... se eu multiplicar aqui por 3, vai dar para eliminar o parâmetro, né? X igual a 1 menos 3 lambda, multiplicando a segunda por 3, 9 mais 3 lambda. Daí eu consigo eliminar o parâmetro, lambda, e obtenho uma relação entre x e y, que é x mais 3y igual a 10. Ou, se você preferir, a equação reduzida y igual menos 1 terço, não é? Menos 1 terço. Menos 1 terço de x, aí mais 10 terços. Aí você pode fazer o gráfico dessa situação aqui, não é? Será que convém fazer o gráfico? Vamos fazer um outro vídeo, só para fazer o gráfico, para ver se está coerente isso aqui, tá bom? Então, qualquer dúvida, falem no grupo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus.